Volta a Portugal Júnior, 4 etapas, 350 km e um camisola amarela que liderou do primeiro ao último dia. Ruben Guerreiro foi o melhor português, ficou a 13 segundos do vencedor. I turn the music up, I got my records on, I shut the world outside. Soito, no concelho do Sabugal, foi o ponto de partida da Volta a Portugal Júnior. 117 corredores tinham pela frente 4 etapas naquela que é a competição mais importante para jovens com 17 e 18 anos. Uma aposta da Federação Portuguesa de Ciclismo, que já tem 7 anos. Vir 4 dias para longe da família é o princípio de andar de um lado para o outro, de sentir como é que as coisas são, de ver também a capacidade de resistência e de renovação dessa resistência de um dia para o outro. Vamos ver como é que as coisas vão passar, mas até aqui foi, de facto, uma grande solução que nós tivemos para dar uma ilusão grande aos júniores e para fazer com que mais gente venha para abraçar a modalidade. A primeira etapa partia do Soito e chegava ao Sabugal. As pedaladas iniciais da Volta dos Júniores iam percorrer este concelho da Beira Interior. O futuro do ciclismo está aqui e nós estamos sempre para colaborar com a Federação Portuguesa de Ciclismo, com a União Ciclismo do Oeste, no sentido de gostarmos da modalidade e também promover o concelho. Durante 4 dias, os 117 corredores, distribuídos por 17 equipas portuguesas e 3 espanholas, tinham de pedalar cerca de 350 km. Uma competição organizada em parceria pela Federação Portuguesa de Ciclismo e pela União Desportiva do Oeste. Aqui a partida para a ligação inicial, com 116 km, foi a etapa mais longa da volta, mas as maiores dificuldades estavam nos últimos 30 km, com 2 contagens de montanha que iam ser marcantes para o desfecho desta 7ª Volta a Portugal Júnior. Primeiras movimentações na corrida, com um grupo de 11 corredores a conseguir isolar-se na dianteira. Estavam percorridos 30 km. A equipa mais representada na fuga era o Mortágua, com 2 elementos, Ruben de Coelho e Gaspar Gonçalves. Os fugitivos chegavam a Quadrasais para discutirem uma meta volante. Adelino Pires, do Alcobaça Crédito Agrícola, seria o primeiro neste ponto de interesse ao quilómetro 40. Os 11 em cabeça de corrida conseguiam uma vantagem máxima de 2 minutos e 45 segundos sobre o pelotão, que aqui tinha a primeira passagem pelo Sabugal, onde ia terminar a etapa, enquanto na fuga Ricardo Teixeira recebia indicações no carro de apoio. Se os gajos forem aqui encrencar, tu arranjas aí 2 ou 3 países, percebes? Na montanha, na próxima, levas 2 minutos e 40, ok? E aquilo vem mais ou menos parado. O Adrap vem lá dar uns ticões, por isso, bota o olho aí aos gajos, melhor que tu, podes bem com esses. Vambora, campeão. Ricardo Teixeira foi campeão nacional júnior no ano passado e era um nome a ter em conta entre os 11 que seguiam destacados. Na cabeça do pelotão pedalava a Silva e Vinha Adrap. O conjunto de Penafiel não colocou nenhum corredor na fuga e assumia as despesas da perseguição, mas os maiores obstáculos desta etapa estavam guardados para o final. A montanha de segunda categoria, em Águas Belas, fazia estragos no grupo de fugitivos que ficava fracionado. Aqui vemos Ruben de Coelho a passar por dificuldades. Atrás do corredor do Mortágua já outros tinham descolado da frente. Entre os elementos que seguiam na dianteira, ataca David Ribeiro, do Centro Ciclista de Avidos. O corredor de Vila Nova de Famalicão foi o mais forte na montanha e assumia a liderança nesta classificação. A passagem pela contagem de segunda categoria mudava a configuração da corrida. Na descida, alguns elementos que haviam pedalado inicialmente na fuga conseguiam regressar à dianteira, aos quais se juntavam 5 corredores que tinham saído do pelotão, e na fuga continuavam 2 corredores do Mortágua. O pessoal que vai saltando, tu vais matando. O pessoal que vai saltando, tu vais matando. Está bem? Ninguém te mandou puxar tanto ao início. Porquê que puxaste tanto ao início? Sempre a partir pedra. O pessoal vai saltando, vais engatando. Embora, anda lá. Anda lá que eu quero ninguém ir embora. Não quero ninguém fugir.
Mas Ruben Coelho não seria capaz de responder aqui ao ataque de Javier Garcia, o corredor da Nova Caixa Galícia, a sair da retaguarda do grupo e a surpreender toda a gente que pedalava na frente da corrida. Aqui seguia o campeão nacional Ruben Guerreiro, que pedalava na roda de outro Ruben, do Mortágua, que ainda assim assumia a perseguição ao corredor espanhol, mas faltavam 5 km para a meta e Javier Garcia conseguia aumentar a diferença para os perseguidores. A passividade do grupo neste momento da corrida seria decisiva para o desfecho da competição. O corredor galego conseguiu uma vantagem de mais de 1 minuto e quando o grupo perseguidor tentou anular o fugitivo já era tarde. Javier Garcia entra na reta da meta no Sabugal completamente isolado. O espanhol celebra a vitória na primeira etapa da Volta a Portugal Júnior. 1 minuto e 8 segundos depois vinha um grupo perseguidor composto por 7 elementos. No sprint para a segunda posição levou melhor Ruben Guerreiro do Alcobaça Crédito Agrícola. Gaspar Gonçalves do Mortágua foi terceiro, mas este grupo perdia mais de 1 minuto para o corredor espanhol. Javier Garcia conquistava logo na tirada inaugural uma vantagem confortável sobre os adversários. O galego vestia a primeira camisola amarela da competição. En el último puerto ya me encontré bastante bien y al terminar tenía fuerzas suficientes y ya me fui para adelante solo y hasta meta sufrí bastante, di todo lo que tenía, no tenía nada más para guardar, para sacar un poco de tiempo porque en la contrarreloj lo tengo un poco más difícil conservar el maillot y bueno, sufrí bastante pero al final salió bien. Acumulando os 10 segundos de bonificação por ter ganho a etapa, Javier Garcia da Nova Caixa Galícia comanda a classificação geral com 1 minuto e 12 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, Ruben Guerreiro. A segunda etapa da Volta a Portugal Júnior teve uma extensão de 111 km, com partida em Constância e chegada a Alcobaça, uma ligação desde o Ribatejo até à região oeste. 96 corredores alinharam para este segundo dia. A dureza da tirada inaugural fez moça no pelotão, que perdeu 21 unidades depois da primeira etapa no Sabugal. As decisões desta segunda tirada estavam agendadas para a chegada a Alcobaça. A meta coincidia com uma contagem de montanha de terceira categoria que estava instalada junto à sede do Alcobaça Clube de Ciclismo. Nos primeiros quilómetros da etapa houve várias tentativas de fuga, mas nenhuma conseguiu vingar. O pelotão aqui a passar pelo entroncamento. Este dia ficou marcado pela grande velocidade na primeira hora de prova, em que foram percorridos 44 quilómetros. Aqui o pelotão já se encontrava na subida para a montanha de terceira categoria, ao quilómetro 39. Movimentações na dianteira do grosso da coluna, que foi perdendo unidades. Na frente, para discutirem os pontos deste prémio de montanha, surge Ruben Guerreiro do Alcobaça e David Ribeiro, o camisola azul, símbolo da liderança na geral da montanha, a defender-se bem e a conseguir a pontuação máxima neste ponto de interesse. O jovem, natural de Vila Nova de Famalicão, ficava cada vez mais perto de conseguir o título de Rei da Montanha nesta Volta a Portugal dos Júniores. Depois de ultrapassada esta dificuldade na etapa, o pelotão voltaria a rolar compacto. Este o momento em que se dá a junção na dianteira com o camisola amarela Javier Garcia a chegar à frente da corrida. Mas ao quilómetro 45, 2 corredores conseguiam escapar. André Bessa do Alcobaça Crédito Agrícola e Angel Oia da Nova Caixa Galícia. O duo da frente alcançava uma vantagem de cerca de 1 minuto e meio sobre o pelotão. Uma diferença curta que lá atrás era controlada, mas no grosso da coluna aqui não vinha o camisola amarela. Isto porque tinha parado para resolver um problema mecânico. Foi um dia azarado para o espanhol Javier Garcia, que se viu obrigado a trocar de bicicleta por 2 vezes. O corredor galego aqui a pedalar atrasado junto aos carros de apoio das equipas, mas Javier Garcia, com a ajuda dos colegas, conseguiu sempre recuperar a posição no grosso da coluna. Lá na frente, o diretor desportivo do Alcobaça tentava perceber até onde podia chegar a fuga. 1 minuto e 17, como é que isso está? Achas que dá? Achas que dá? Vai. André Bessa, que este ano venceu a Taça de Portugal, pedalava com Angel Oia na dianteira, mas seria por pouco tempo. O pelotão tinha à frente da corrida em linha de vista
Em posição intermédia, há ainda um corredor espanhol que tentava alcançar o duo e aqui o pelotão comandado pelo Clube de Ciclismo José Maria Nicolau. Os fugitivos estavam prestes a ser alcançados, o pelotão ia rolar compacto e tudo seria decidido na subida final até à meta em Alcobaça. Aqui com o ataque de Ruben Guerreiro, o campeão nacional júnior, entrar nos metros finais destacado. É seguido por dois corredores do Gondomar, são eles Nuno Matos e Carlos Carneiro. Na quarta posição segue ainda André Bessa, o corredor do Alcobaça, que andou na fuga. Passa depois Luís Gomes, que é seguido pelo camisola amarela, que tenta perder o menos tempo possível para Ruben Guerreiro. Segundo na geral, pedala para o triunfo em casa da equipa que representa, mesmo em frente à sede do Alcobaça Clube de Ciclismo. Vitória de Ruben Guerreiro. Segunda e terceira posição para Nuno Matos e Carlos Carneiro, ambos do Gondomar. Quarto lugar para André Bessa. E o quinto é Francisco Valinho, à frente do camisola amarela. Javier Garcia perdeu 11 segundos para o vencedor da tirada, o corredor do Alcobaça, que juntava ao triunfo na etapa a liderança na classificação geral por pontos. No pódio, Ruben Guerreiro vestia a camisola cinzenta dos pontos. Fomos tentando jogar cartas através do colega de equipa na fuga. A poucos quilómetros, outras equipas vinham a comandar o pelotão e vi que era possível retirar tempo a camisola amarela e, juntando o útil ao agradável, ganhar a etapa. E assim consegui. Nas contas da classificação geral da montanha, David Ribeiro, do Centro Ciclista de Avidos, segurava a liderança e estava mais perto de conquistar a camisola azul da montanha. É muito importante, dá sempre mais motivação. Desde o início da Volta a Portugal que tenho esta camisola também como objetivo. Estipulámos que a equipa que eu seria para atacar esta camisola e outro colega meu seria para atacar a camisola amarela. Mas a camisola que todos ambicionavam continuava na posse do espanhol Javier Garcia, que via os adversários a aproximarem-se, mas resistia na liderança, agora com Ruben Guerreiro a 51 segundos de diferença. O terceiro dia ficou marcado pelo regresso do ciclismo a uma casa com grande tradição na modalidade. A terceira etapa da Volta a Portugal Júnior partiu das instalações da Cicasal, em Vila Franca do Rosário, no concelho de Mafra. 85 corredores alinharam para esta ligação, com 108 quilómetros até ao Vimeiro. Esta tirada começou muito movimentada, com vários ataques no pelotão e logo nos primeiros 10 km formou-se um grupo numeroso na frente da corrida. Na dianteira, o conjunto que colocava mais elementos era o Clube de Ciclismo José Maria Nicolau, com 4 corredores. A formação do cartaz tinha como objetivo o assalto à liderança na geral das metas volantes. O espanhol Ángel Dizoia comandava esta classificação, mas em igualdade pontual com César Martins Gil. E seria precisamente o corredor ribatejano a ganhar a meta volante em Sobral de Montagraço, chegando ao comando da classificação das metas volantes. O objetivo estava conseguido por parte do Clube de Ciclismo José Maria Nicolau. Neste primeiro ponto de interesse do dia, o pelotão perdia cerca de 1 minuto para os fugitivos. No grosso da coluna continuavam as movimentações e havia quem tentasse sair do pelotão para alcançar o grupo que pedalava destacado. Numa etapa que percorreu as estradas da Zona Oeste, os corredores aproximavam-se da Malveira, onde estava instalado um ponto quente. É uma meta bonificada que dá segundos aos 3 primeiros classificados. 3 segundos para o primeiro, 2 para o segundo e 1 ao terceiro. No ponto quente da Malveira, ao quilómetro 48. O primeiro a passar foi Fábio Mancilhas, da Silva e Vinha Adrape, à frente de André Bessa e de Paulo Silva, da Liberty Seguros Santa Maria da Feira. Lá atrás, no pelotão, era a equipa do camisola amarela que controlava a diferença para os fugitivos, uma vantagem que nunca ultrapassou o minuto. A equipa de Horácio Barros, a Nova Caixa Galícia, tinha também a ajuda de outros conjuntos portugueses na perseguição aos fugitivos. E na subida para a Serra da Vila, tudo iria mudar. Na frente tenta resistir João Silva, da Belalgas Matecheirinhos, enquanto os colegas de fuga iam sendo absorvidos pelo pelotão, que vemos ao fundo da imagem, perto de anular os corredores mais adiantados. O último resistente era mesmo João Silva, que aqui também alcançado por um grupo liderado por Ruben Guerreiro, onde vinha também o camisola amarela e o camisola azul da montanha, David Ribeiro, do Centro Ciclista de Avidos, que passa em primeiro lugar na Serra da Vila, junto a Torres Vedras, e com esta vitória assegurava a conquista da camisola azul da montanha, uma classificação que David Ribeiro liderou desde o primeiro dia. O pelotão ia depois reagrupar-se na descida
e com a passagem em frente à casa do melhor de todos os tempos, Joaquim Agostinho. Faltavam 25 km para o final, a meta estava instalada no Vimeiro e na frente havia quem tentasse outros voos. 3 corredores conseguem isolar-se: Hugo Brito, da Escola Nacional de Pista Liberty Seguros, David Plaza, da Nova Caixa Galícia de Equipamento Azul e Roberto Vasquez, da Fundação Óscar Pereiro. 2 espanhóis e um português na frente da corrida, com 1 minuto e 20 segundos de vantagem sobre o pelotão, que seguia a grande velocidade nesta parte final da etapa. No trio de fugitivos, o espanhol Roberto Vasquez, que vemos na frente do grupo, era o melhor colocado na geral. Estava na 8ª posição, a 1 minuto e 35 segundos da camisola amarela. A liderança de Javier Garcia, que aqui era atacada por Ruben Guerreiro, o segundo classificado a endurecer o ritmo, a tentar que o camisola amarela descolasse deste grupo, mas o galego, a seguir na roda do campeão português, atrás do camisola amarela também resistia Nuno Matos e Gaspar Gonçalves. Estavam aqui na frente do grupo os 4 primeiros classificados desta volta a Portugal Júnior. Era o tudo por tudo do camisola cinzenta, símbolo da liderança na geral por pontos, a tentar ganhar mais alguns segundos, mas o ritmo imposto por Ruben Guerreiro apenas serviu para fracionar o grupo e para anular o trio que seguia na dianteira, onde depois se formou um grupo restrito composto pelos primeiros da geral individual. Aqui também se juntava Adelino Pires, do Alcobaça, e depois Gaspar Gonçalves, do Mortágua. Nos derradeiros quilómetros, 3 corredores conseguem isolar-se. Tudo seria decidido nos últimos 300 metros, na curta mas inclinada subida até à meta instalada junto ao monumento da Batalha do Vimeiro. Discussão ao sprint entre Hugo Brito e Adelino Pires. O corredor da Escola Nacional de Pistas está mais forte, ele que tinha tentado a sorte na fuga com os 2 espanhóis e aqui a conseguir o triunfo na etapa à frente de Adelino Pires, do Alcobaça Crédito Agrícola, que foi segundo, e de Francisco Valinho, do Clube de Ciclismo José Maria Nicolau, o terceiro classificado. O pelotão chegava mais de meio minuto depois, onde pedalava integrado o camisola amarela. Na 4ª posição ainda termina um colega da equipa de Francisco Valinho, o ribatejano César Martins Gil, e na 5ª posição Ruben Guerreiro, que ainda ganha 2 segundos a Javier Garcia, que é apenas 15º na etapa, mas mantém a camisola amarela. O espanhol terminou a 43 segundos do vencedor. O corredor natural de Viana do Castelo, Hugo Brito, conseguiu ser o mais forte na Batalha do Vimeiro. Já estava bastante afastado da geral porque correu mal a primeira etapa e arrisquei e ataquei a 30 km com mais 2 colegas espanhóis. Depois ganhei 1 minuto e meio, mas depois o pelotão, já um mini pelotão com cerca de 12 unidades, apanhou-me. Eu voltei a mexer a corrida, voltei a atacar a 15 km e na parte final eu sei que tenho facilidade nestes sprints de curta distância e com bastante inclinação e sabia que eu era favorito a ganhar e ganhei a etapa. Outro protagonista do dia foi César Martins Gil, que assegurou a conquista da camisola branca, símbolo das metas volantes. É importante, a gente começamos com o objetivo era colocar corredores na fuga comigo, tentar deixar o camisola branca para trás e o segundo classificado também deixar, só que ele colocou-se também atrás na minha roda e colocamos 4 corredores de equipa na fuga, ganhei com 2 pontos. Acho que só a equipa é que sabe como é que foi o trabalho. Na classificação geral, Javier Garcia continuava a comandar, mas tinha os adversários cada vez mais perto. Adelino Pires, que foi segundo na etapa, subia à 2ª posição, a 35 segundos do líder, quando faltava apenas uma etapa para o final. Torres Vedras recebeu o último dia da Volta Júnior. A competição encerrava com uma luta individual contra o cronómetro. É um contrarrelógio com pouco mais de 16 km, tem alguma dureza, nomeadamente na subida para a Serra da Vila, que é seletiva, por isso está tudo em aberto, até porque os tempos que separam os primeiros classificados são de alguns segundos, o que vai dar alguma expectativa até ao final desta etapa. 3, 2, 1, parte!
pedaladas finais da Volta a Portugal Júnior, um contrarrelógio de 16 km em que os atletas tinham de fazer 2 voltas ao tradicional circuito de Torres Vedras, um trajeto que os profissionais conhecem bem do troféu Joaquim Agostinho. A escalada à Serra da Vila era a maior dificuldade que os corredores tinham de enfrentar. Estamos a ver o desempenho do 5º classificado, Luís Gomes, da Silva e Vinha Adrap, ficou a 41 segundos do vencedor. Este é Javier Garcia, o líder da competição, que aqui não vestia a camisola amarela, isto porque não tinha disponível um equipamento de contrarrelógio amarelo e optou por correr com as cores da Nova Caixa Galícia, o conjunto de Horácio Barros, que incentivava o corredor no carro de apoio. Venga, Javi, venga! Venga, campeón, venga, 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 venga. Arriba el culo, arriba. Arriba! Javier Garcia terminava na 4ª posição, a 36 segundos do melhor tempo, e servia para assegurar a vitória na Volta Júnior. Continuamos a ver imagens dos melhores neste contrarrelógio de Torres Vedras. Este é o 3º classificado, César Martins Gil, gastou o mesmo tempo de Javier Garcia. O corredor ribatejano, residente no Granho, no concelho de Salvaterra de Magos, a ter um bom desempenho na luta contra o cronómetro. Martins Gil, que no ano passado sagrou-se campeão nacional nos cadetes e nesta temporada de estreia nos júniores conseguiu o título nacional de pista na especialidade de 1 km de contrarrelógio. O 2º classificado em Torres Vedras, Nuno Matos, do Gondomar. O corredor de 18 anos esteve sempre a lutar pelas primeiras posições nesta Volta a Portugal Júnior. Nuno Matos ficou a 14 segundos do melhor tempo neste último dia, um registro que lhe permitiu chegar ao 3º e último lugar do pódio na geral individual. E aqui o vencedor do contrarrelógio, Ruben Guerreiro, fez jus ao nome e foi guerreiro até final. O corredor natural de Pegões, no concelho do Montijo, lutou até final para roubar a camisola amarela a Javier Garcia. Ruben Guerreiro venceu esta luta contra o cronómetro, mas tinha de ganhar 49 segundos ao corredor galego. Os 25 minutos e 58 segundos com que venceu o contrarrelógio não foram suficientes para chegar à vitória na Volta a Portugal Júnior. No entanto, conseguiu 2 triunfos em 4 etapas e ganhou a classificação geral por pontos, mas o campeão nacional de estrada queria mais, queria chegar à camisola amarela. Não foi suficiente, ainda ganhei uma vantagem interessante, mas tinha quase 1 minuto de diferença, sabia a partida que era bastante complicado, mas foi tudo por tudo e no final as contas deram 13 segundos para a camisola amarela. E tal como na Volta a Portugal dos profissionais, nos júniores a festa também foi galega. Javier Garcia foi coroado vencedor da competição em Torres Vedras. Foi a verdade a vitória mais grande que tuve hasta ahora y sí, es muy importante. Desde el primer día la cogí y desde que la cogí pues intenté no soltarla. Aqui a classificação final dos 10 primeiros desta 7ª Volta a Portugal Júnior. Javier Garcia, natural de Porrinho, na Galiza, sucede a Ángel Sánchez, outro corredor espanhol da Nova Caixa Galícia, que ganhou esta volta em 2011. Fim de festa em Torres Vedras, uma competição que terminou junto à estátua do melhor corredor português de todos os tempos, Joaquim Agostinho. Receber aqui no fundo aqueles que são os nossos ciclistas da amanhã, não é? Aqueles que eventualmente serão as grandezas dos próximos anos. E portanto é uma satisfação para Torres Vedras sempre receber qualquer prova do ciclismo nacional, porque realmente nós somos a terra dos ciclistas e do ciclismo e queremos continuar a ser.